Olá, eu sou a Vanessa, esse é o canal Empreendedorismo Sem Romantismo e hoje eu vou dar continuidade falando da história da minha mãe e da minha irmã Amanda, né? Como elas também tiveram uma trajetória até chegar ao ponto de ter um negócio, né? No caso, o nosso negócio. E no vídeo anterior eu tinha dito que ia contar a história dos salgadinhos da Neide, mas eu achei que era importante trazer a história da minha mãe, da minha irmã, para mostrar as características delas e a história dos salgadinhos da Neide mesmo, assim, como foi o início, tudo mais. Vai ser num outro vídeo. Eu já disse no vídeo passado que minha mãe, né, é Albaneide, mas que todo mundo conhece como Neide. Ela é de Currais Novos, né, nascida e criada aqui em Currais Novos. A Amanda também foi a primeira filha, né, dos meus pais. Minha mãe, ela sempre gostou muito de cozinhar, sendo que ela não, eu acho que quando ela era jovem ela não pensava muito em ser cozinheira ou trabalhar com algo do tipo. Assim, quando ela era jovem, ela gostava de estudar e tudo mais, e ela tinha vontade de ser professora. Então, quando ela conheceu meu pai, ela já estava no ensino médio. Naquele tempo, acho que tinha o magistério, que você fazia como um curso junto com o ensino médio, e quando terminasse já poderia começar a ensinar, né? E aí, quando ela começou a namorar com meu pai muito machista, não deixou ela mais estudar. Ele ficava controlando a vida da minha mãe e acabou que ela largou os estudos, só fez acho que até o primeiro ano do ensino médio. E também as oportunidades que ela tinha para ensinar, ela largou, né? Não pôde mais por causa do meu pai. Ela no início achava que todo aquele amor, né, dele era algo bom, sendo que ao longo do tempo foi mostrando que não era, que ele foi cortando as asas da minha mãe, né? Então quando eles se casaram, ele com a Amanda, né, foram para São Paulo, lá eles tiveram também a gente, né, Rafael, depois de Amanda e depois eu. E nesse período minha mãe só ficava mesmo em casa, cuidando da gente, né? Sendo que eu acho que quando eu fui crescendo mais, que eu era mais nova, né? Aí ela começou a trabalhar fora de casa. E aí a Amanda, como era mais velha, ela tinha esse papel de cuidar dos irmãos mais novos, né? Então a Amanda, ela sempre teve que se desenrolar muito cedo para cuidar da gente também. E ela sempre foi uma pessoa muito corajosa, né? Desde muito pequena, a Amanda tem um gênio muito forte e ela é muito corajosa. Então, ao mesmo tempo que minha mãe foi trabalhar fora, a Amanda também foi se desenvolvendo dessa maneira, né? E aí, quando minha mãe foi trabalhar fora, ela foi trabalhar de empregada doméstica. Trabalhou em alguns lugares, até que um dia foi trabalhar na casa de Dona Grace. Dona Grace era uma boleira muito, muito boa e salgadeira também. Ela trabalhava com doces e salgados. Minha mãe, trabalhando lá, ela aprendeu muita coisa de cozinha. Minha mãe sempre gostou de cozinhar, só que lá em Dona Grace era uma carrasca. Ela fazia minha mãe aprender na marra também. Então minha mãe aprendeu tudo. De repente minha mãe conseguia ser como o braço direito de Dona Grace, né? E foi lá que ela aprendeu tudo que ela sabe hoje, assim, de salgado, né? Não só lá, porque minha mãe, ela gosta muito de assistir vídeo no YouTube, de aprender. Sempre ela tá aprendendo. Mas isso daí foi um marco na história da minha mãe, porque foi algo ruim. Era horrível trabalhar lá, porque a Dona Grace era uma peste. Mas foi bom, teve esse lado bom, porque é com isso, com esses conhecimentos, que a gente tem o nosso comércio hoje, né? Nosso negócio. E a Amanda foi crescendo também, sempre muito corajosa. Eu digo isso de coragem porque é um ponto muito chave de Amanda
na história dela e como ela também contribui, né, para o nosso negócio como um todo. Cada uma tem uma contribuição e eu acho que a coisa mais forte de Amanda é esse instinto de liderança, esse instinto de fazer as coisas acontecerem e também não deixar que as pessoas passem por ela. Que quando meu pai era casado com a minha mãe, né, a gente sofria muito de violência doméstica, né? Então meu pai agredia minha mãe e tudo. E a Amanda, quando ela foi crescendo e foi se entendendo de gente, ela era a única pessoa em casa que enfrentava o meu pai. Então, quando a Amanda cresceu, tipo, acho que com 15, 16, a partir dessa idade de Amanda, assim, meu pai já não agredia mais minha mãe porque a Amanda se metia na frente e não deixava. E meu pai, eu acho que esse negócio de Amanda, ele também dava uma brecada nele, né? Então, aí, como a gente veio de São Paulo para Currais e a gente foi morar na casa dos meus avós, que os meus avós eram idosos, né? Já quando a gente chegou, meus avós tinham 70 e poucos anos, mas com o passar dos anos, né, eles foram ficando cada vez mais dependentes da minha mãe e a minha mãe não pôde mais trabalhar fora de casa. Então, ela passou a tentar fazer coisas em casa que pudesse vender e ter alguma renda, né? Então, minha mãe trabalhou fazendo din-din, e tudo que minha mãe faz é gostoso. Então, os din-din vendia bastante. E ela, muito organizada também, assim, ela conseguiu, inclusive, pagar um freezer, que antes ela fazia e colocava no congelador, só que ficava muito apertado o congelador da geladeira. E aí ela comprou um freezer somente com dinheiro de din-din. Ela ia juntando sempre a prestação e conseguia tanto manter o din-din, ter alguma rendazinha e ainda pagar uma prestação de um freezer. E aí depois ela também, com a gente, né, com a Amanda especialmente, porque nesse tempo eu já morava em Natal, fazia gestão comercial. Então nesse período minha mãe, ela teve uma marmitaria com a Amanda. E aí ela foi um sucesso, assim, ela vendia muito, o pessoal gostava muito da comida dela, só que a organização financeira não era legal, assim, não era nem a organização financeira, era os custos que elas não conseguiam identificar e não conseguiam precificar de uma maneira adequada. Então, minha mãe gostava muito de fazer muita variedade de comida, com muita coisa gostosa, e fazia as marmitas bem recheadas por um preço muito barato. No tempo, eu acho que era R$ 6 a marmita, assim, a quentinha, né? E era muito barato. Então, nesse período, elas não conseguiam ter lucro, nem necessariamente o lucro, não tinha nenhum salário tirado da marmitaria, né? Então elas só conseguiam o dinheiro de comprar a matéria-prima, os alimentos, fazer e vender. Então elas sempre estavam somente girando esse dinheiro da matéria-prima, só conseguia pagar isso. E aí eu até fiz, no tempo, eu fiz o meu TCC, né? O meu trabalho de conclusão de curso de gestão comercial foi um plano de negócio da marmitaria. E aí quando eu concluí no curso e tal, e aí e aí vamos pôr a marmitaria, e a minha mãe desistiu. E a gente não teve, né? Porque a mão da cozinha era dela, e aí eu e a Amanda continuou trabalhando no que a gente trabalhava na época, no comércio. E isso de Amanda trabalhar no comércio também foi muito bom, porque ela aprendeu muitas coisas, a se desenvolver, a conhecer pessoas, ela se desenvolveu muito. E então, quando chegou o momento, né, que a Amanda também estava desempregada, ela tinha saído do trabalho, minha mãe também estava na mesma situação, assim, de procurar alguma coisa para trabalhar em casa, e foi quando elas tiveram a ideia de começar a fazer. Elas começaram com empadas. Viram que as empadas eram
muito gostosa e tal, e começaram a vender, e começaram, né? Minha mãe fazia as empadas, aí teve um período que, tipo, depois de uns dias as empadas não estavam vendendo tanto, estava sobrando, inventaram de fazer coxinha, e assim foi crescendo. E, como eu disse, minha mãe tem uma mão muito boa para a cozinha, e a Amanda é muito desenrolada, e isso foi o que fez dar certo, né? Depois eu cheguei para somar, e aí a gente conseguiu ter o que a gente tem hoje. No próximo, eu vou contar, enfim, como foi a história dos salgadinhos mesmo, para a gente entender dos salgadinhos de janeiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço.